A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 4, do versículo 16 a 30. Naquele tempo, Jesus foi para Nazaré, onde tinha sido criado. No sábado, entrou na sinagoga, como era seu costume, e se levantou para fazer a leitura. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Abrindo o rolo, ele encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para anunciar a libertação aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para dar liberdade aos oprimidos e para anunciar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, o entregou ao ajudante e sentou-se. E todos os olhos estavam fixos nele. Jesus então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. E todos falavam bem dele e se admiravam com as palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus lhes disse: Com certeza vocês vão me dizer aquele provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua pátria todas as coisas que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Eu lhes garanto, nenhum profeta é aceito em sua pátria. Em verdade, eu lhes digo, havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias. O céu então ficou fechado por 3 anos e meio, de modo que houve grande fome sobre toda a terra. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, e sim a uma viúva de Sarepta na Sidônia. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã. Quando ouviram isso, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade. E o levaram até o alto do morro, sobre o qual a cidade estava construída, para fazê-lo cair lá de cima. Jesus, porém, passando pelo meio deles, seguia seu caminho. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso Instagram e do nosso YouTube. Hoje nós estamos iniciando o Evangelho de São Lucas. Concluímos São Mateus, claro que não lemos os 28 capítulos de São Mateus, até o capítulo 25. E São Lucas a gente já está começando com o capítulo 4. E assim a gente vai também refletindo este Evangelho até terminar o ano litúrgico, que termina em novembro. Mas hoje nós temos aqui Jesus voltando para a Galileia, diz a Bíblia, pela força do Espírito Santo, porque sua fama já estava se espalhando por toda aquela região. E ele estava agindo, ensinando. A primeira coisa de Jesus que ele fez foi escolher seus apóstolos e ensinar,
porque ele ia passar 3 anos somente fazendo esse trabalho, ia deixar a sua igreja para dar continuidade à sua obra evangelizadora e missionária. Então Jesus agora, como bom judeu, ele entrou na sinagoga de Nazaré, que era onde ele foi criado, né? E era no sábado. E na sinagoga, que é o lugar dos judeus se encontrarem cada sábado para o culto sinagogal, como a gente chama, né? E isso acontecia sempre pela manhã. E como era esse culto que Jesus participava? Ele já tinha 30 anos, mais de 30 anos, então ele já podia também ler, né, as leituras bíblicas. Geralmente, o culto consistia em leituras de trechos do Pentateuco. Pentateuco quer dizer os 5 primeiros livros da Bíblia, é a lei, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Esses 5 livros, eles compreendem a lei para o judeu, a lei de Deus, né? Então tinha que ler textos dessa lei, fazia parte do culto. E também leitura de um dos profetas. Tinha também salmos e cânticos. Então veja que é uma liturgia aí muito parecida com a nossa da missa. A missa, a estrutura da missa da nossa religião católica herdou a primeira parte da missa do culto judaico. O que é a primeira parte da missa? É aqueles ritos de entrada, aí tem leituras bíblicas, salmos e cânticos. Então nós temos uma estrutura muito parecida, só que os judeus só ficam aí. Nós católicos temos a segunda parte, que é a liturgia eucarística. Eles não têm, porque eles não aceitaram Jesus como Deus e como o sumo e eterno sacerdote que deixou a sua igreja, a religião cristã, e que deixou também a Eucaristia. Eles não têm como nós temos. Então eles ficam só com essa primeira parte. Jesus entrou na sinagoga e, como ele foi escolhido para ler, ele pegou o profeta Isaías. Então, quem tiver a Bíblia, vocês tomem Isaías no capítulo 61, que vocês vão encontrar a mesma coisa que Jesus leu e explicou. O que foi que Jesus leu de Isaías? Ele leu que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar boa notícia aos pobres, para anunciar libertação aos presos, recuperação da vista, dar liberdade aos oprimidos, anunciar o ano da graça do Senhor. Pois bem, Jesus acabou de ler e disse: essa profecia está se cumprindo hoje, é comigo. O Espírito do Senhor está sobre mim, eu fui escolhido por Deus para fazer tudo isso que o profeta tinha falado. O povo tinha elogiado muito Jesus no começo, mas agora o povo não aceitou essa explicação de Jesus, porque ele era filho do carpinteiro. Todo mundo conhecia, então não aceitava que Jesus fosse o Filho de Deus e que estivesse cumprindo aquela profecia de Isaías. Aí levaram para o alto da cidade para ver se ele se jogava de lá embaixo e morria. Então veja como não é fácil a gente aceitar a verdade, né? Os ensinamentos de Deus. Existem sempre grupos que são contrários e que querem nos expulsar e que querem massacrar e martirizar. É assim desde a morte de Jesus na cruz. Para isso, nós vamos agora fazer a nossa oração, concluindo a nossa reflexão. Ó Deus, vós nos revelaste que os pacíficos serão chamados vossos filhos. Concedei-nos trabalhar com ardor por aquela justiça sem a qual não há paz verdadeira e firme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 4, do versículo 16 a 30. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.